Olá, eu sou o professor Alex Assis, atuo desde 1996 no desenvolvimento de soluções estatísticas para estudos científicos e hoje nós vamos falar sobre a ANOVA, a análise de variância, usando o programa SPSS. Para realizar a nossa demonstração de hoje, nós vamos utilizar o contexto de um exemplo prático, uma aplicação estatística usando a análise de variância. Então, como é que será feito? Nós vamos verificar o seguinte: numa amostra de homens adultos, existe associação entre o estado nutricional e a pressão arterial média? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos considerar o estado nutricional dividido em 3 segmentos. Então, dentro do contexto deste exemplo, nós vamos considerar o estado nutricional eutrofia, que é o estado adequado das pessoas que têm o IMC entre 18 e 24,9. Vamos considerar o outro estado nutricional, que é o sobrepeso, que é quando a pessoa está caminhando para a obesidade, o IMC fica entre 25 e 29,9. E o terceiro grau do estado nutricional é a obesidade, para pessoas que têm o IMC acima de 30. Então essas pessoas já estão com excesso de gordura corporal. Então, nesses 3 grupos de pessoas, nós vamos considerar a variável dependente pressão arterial média, ou seja, nós vamos calcular a média entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. E nós vamos responder a seguinte pergunta: existe uma real variação da pressão arterial média conforme o estado nutricional de um homem adulto? Nós vamos utilizar neste estudo uma amostra que foi classificada em 3 grupos. O primeiro grupo, eutrofia, composto por 7 indivíduos. O segundo grupo, sobrepeso, composto por 9 indivíduos. E o terceiro grupo, de pessoas obesas, composto por 6 indivíduos. E para realizar o teste estatístico, é necessário inicialmente que nós definamos qual é a hipótese que nós vamos avaliar. Então, como você sabe, a hipótese estatística ela é formada por um par, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, neste nosso estudo, a hipótese nula é: o estado nutricional não influencia na pressão arterial média, ou seja, os 3 grupos, o eutrofia, sobrepeso e obeso, apresentam médias iguais. A hipótese alternativa é: o estado nutricional influencia na pressão arterial média. Em outras palavras, as médias dos grupos eutrofia, sobrepeso e obeso serão diferentes. O nível de significância que nós vamos usar nesse estudo é o nível alfa 0,05. Uma coisa muito importante que você deve perceber ao usar o SPSS é que a maneira como é feita a entrada de dados no SPSS, você vai classificar assim, você vai usar da seguinte maneira: você vai colocar na primeira coluna os grupos. Por exemplo, se a pessoa é no grupo eutrofia, você vai colocar 1. Se é do grupo sobrepeso, você vai colocar o número 2. E se é do grupo obeso, você vai colocar o número 3, na primeira coluna. E na segunda coluna, você vai colocar os valores da pressão arterial média em milímetros de Hg. Entendeu? Você vai usar 2 colunas, a primeira coluna é o grupo e a segunda coluna é a variável dependente. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar para o SPSS, onde nós vamos demonstrar a aplicação desse teste estatístico no contexto deste estudo. Então, aqui no nosso SPSS, você observa que na primeira coluna está a identificação do grupo e na segunda coluna está a identificação da pressão arterial média. Tá? E cada indivíduo está em uma linha desse grid de entrada de dados. Então, dessa forma, você vai fazer a entrada de dados do SPSS observando esta orientação e depois, agora,
Para executar a análise de variância, você vai inicialmente selecionar o menu Análise e Comparar Médias, e dentro de Comparar Médias vai a opção ANOVA de uma via. Você repara que no meu SPSS está em inglês, o One Way ANOVA, mas no seu computador, se você tiver o SPSS em português, vai aparecer ANOVA de uma via, Comparar Médias. Você seleciona esta opção. Você repara que vai aparecer aqui as duas colunas, a coluna grupo e a coluna pressão arterial média. A coluna grupo é o fator e a pressão arterial média é a variável dependente. Antes de executar, antes de clicar aqui no botão executar, nós precisamos fazer algumas configurações do SPSS. A principal delas é selecionar o pós-teste. Aqui na opção, olha, pós-ROC é o pós-teste. Nós vamos selecionar aqui o pós-teste de Tukey, que é o pós-teste mais rigoroso. E vamos especificar aqui o nível de significância. Você coloca 0,05 e clica em continue. A outra configuração necessária é você clicar aqui em opções e selecionar o teste de homogeneidade de variância. Por quê? Porque isso é um pré-requisito para realizar a ANOVA. As variâncias precisam ser homogêneas. E eu vou selecionar também aqui para nós vermos as estatísticas descritivas dos três grupos. Realizadas essas opções, clique em continuar e clique no botão OK. Aqui nós vemos nos resultados que o SPSS emite, inicialmente, a estatística descritiva dos grupos eutrofia, sobrepeso e obesidade, com o tamanho do grupo, a média, desvio padrão, erro padrão, o intervalo de confiança da média, o valor mínimo e máximo de cada grupo. Depois nós temos o teste de homogeneidade das variâncias, teste de homogeneidade baseada na média, na mediana e na média ponderada. Nós vemos aqui que todos os testes de homogeneidade consideram que as amostras são homogêneas porque o nível de significância desse teste é maior do que 0,05. Aqui é o p-valor, né, mostrando que os grupos apresentam variáveis homogêneas. E o resultado da ANOVA, análise de variância, está aqui. A significância, ou seja, o p-valor da análise de variância é 0,04, significando que existe uma real diferença entre os grupos. É estatisticamente significante a diferença. Agora resta aquela pergunta: qual grupo é igual a qual grupo e qual grupo é diferente do outro? Sobrepeso, obesidade e eutrofia. Qual é a diferença entre eles no tocante à pressão arterial média? Então aqui, na última parte dos resultados que o SPSS emite, nós vemos o resultado do pós-teste de Tukey, ou também conhecido como teste pós-ROC. Aqui, o teste de Tukey. Ele faz a comparação entre os grupos, para nós sabermos onde está a diferença. Então, primeiramente, ele mostra a diferença em relação ao grupo eutrofia, depois em relação a sobrepeso e depois em relação à obesidade. Ele compara todos os grupos com todos. Então, ao grupo eutrofia, em relação ao grupo sobrepeso, o p-valor é estatisticamente significante, 0,014. A eutrofia comparado com a obesidade também é significante, 0,005. Ou seja, a pressão arterial média de pessoas eutróficas é diferente das pessoas que têm sobrepeso e também é diferente das pessoas que têm obesidade. Agora, considerando o grupo sobrepeso, comparado com eutrofia, está aqui 0,014, e comparado com o grupo obesidade, olha, interessante aqui que a diferença não é significante. Então, a pressão arterial média de uma pessoa que está com sobrepeso, ela não é diferente da pressão arterial média de uma pessoa obesa. Olha, o p-valor 0,724, ele não é significante, indicando que não existe diferença entre esses grupos. Verificamos aqui também no grupo obesidade que a diferença entre obesidade e eutrofia ela é significante, 0,05,
E a diferença entre obesidade e sobrepeso, como já dissemos antes, ela não é significante, não existe real diferença. Essa é a conclusão da nossa pesquisa. A análise de variância, ela mostra que a pressão arterial média, ela é significativamente diferente se o indivíduo ele é eutrófico. Ela é diferente do indivíduo com sobrepeso e diferente com o indivíduo obeso. E entre indivíduos com sobrepeso e obesidade não existe real diferença. Então essa é a conclusão da pesquisa. Se você achou interessante esta demonstração e está precisando de análise estatística para o seu estudo científico, você pode fazer contato comigo através do meu site que está aqui na descrição do vídeo.